qué alegría verlos. Hola, Flor. Hola, Flor. ¿Cómo Hola, Florencia, está? ¿cómo estás? Saudades Bien, de você. bien, todo bien, resfriada, pero bien. Hola, Andrea, muchas gracias. Olá, Obrigada. como estás? É Bien, um bien. ¿Y prazer tú? muito grande de estar aqui com todos. Qué Olá, emoción. Pati. Hola, Pati. Sim, sim. Hola, Hola, Patricia. Hola, Carlos. Charlie. Charlie, ¿cómo está? Por favor, ahora es Charles, no Charlie. Charles. George Yugas. Yes, yes. ¿Cómo está Charlie con barba? Sim, sim. Que bem. É tão bom ver os rostos de pessoas queridas, é muito bom. Hoje é Dia dos Médicos e parabéns a todos. Parabéns aos médicos. Parabéns a los médicos. Hoy es el Día del Médico en Brasil. Estoy explicando para todos los que no sepan. Así que feliz Día del Médico para todos. Mário, Andrés, ¿podemos comenzar? Creo que ¿Podemos empezar? Sí, podemos podemos. comenzar, Ruth, Quando con la quiserem. presentación. Então, é um grande prazer estar acá com todos vocês, com todos os amigos acá. É um grande prazer apresentar-lhes a Andrea Doria, que não necessita de apresentação, é uma figura de renome mundial, é conhecida mundialmente. Andrea é vice-presidenta de radiologia no Departamento de Imagenologia Médica da Universidade de Toronto, científica sênior, diretora de investigação do Departamento de Diagnóstico por Imagem e jefa de imagenologia do Serviço de Saúde Infantil Personalizada SickKids. É um grande prazer, Andrea, para nós outros, uma honra tê-la aqui. E a Andrea vai nos presentear com o tema tumores ósseos pediátricos, PERS and Pitfalls. Muito obrigada, Andrea, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a todos. O meu espanhol não é muito bom como o da Ruth, e assim, então eu peço desculpas. Foi me pedido para falar em português, vou tentar falar bem devagar, bem despacito, para que todos compreendam. E algumas palavras eu também não sei falar muito bem em português, faz muito tempo que eu não falo a linguagem médica em português. Então, assim, me perdoem se eu também não falar bem em português. Agora eu não falo bem nem espanhol, nem português, e inglês também não. Eu espero que todos me entendam, tá bom? Então eu vou começar. Vou primeiro, share my screen. Só espera um instante. Ok, share. Ok, vamos para lá. Deixa eu ver. 2 para cá. E vamos começar. Por favor, só avisem se vocês estão conseguindo enxergar a tela. Tá bom? A minha aula é sobre tumores ósseos pediátricos, quais são as PERS e os pitfalls, e a gente vai explicar exatamente o que é isso. Muito obrigada pelo convite, e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Esses são os meus disclosures. E o que são pitfalls? Pitfalls é quando nós olhamos algo e achamos que é um determinado fato, uma determinada coisa, e quando nós olhamos melhor, é totalmente diferente. Então, isso é muito importante no diagnóstico diferencial de tumores ósseos. E PERS são noções básicas que nós devemos ter, e sobre assuntos sobre quais são os achados principais que levariam a um determinado diagnóstico. Então, nós vamos discutir os achados básicos e quais seriam os pitfalls que nos levariam a pensar em outros diagnósticos. Os objetivos dessa aula são para nós revisarmos a classificação dos tumores pediátricos ósseos, de acordo com o tecido histológico, discutir as imagens características, tanto as imagens básicas como os pitfalls,
E aí nós vamos falar no final dessa aula sobre algumas técnicas que são utilizadas já em clinical practice, que avaliam também a parte fisiológica dos tumores, não somente a parte morfológica. Por que é tão importante falar sobre tumores ósseos pediátricos? Porque a maioria dos tumores ósseos, 60%, ocorrem em pacientes relativamente jovens, com menos de 45 anos, e tem um pico de incidência na adolescência. O tumor que é ósseo mais frequente na pediatria é o osteocondroma, seguido pelo osteosarcoma. E depois vem o Ewing-sarcoma, o aneurysmal bone cyst. E em todos os tumores que existem em adolescentes e adultos jovens, é o terceiro mais comum, só depois da leucemia e do linfoma. E uma coisa que é importante, sempre que nós recebemos qualquer requisição de tumor ósseo, é pedir um raio-x. Todo mundo acha que isso é uma coisa muito básica, mas é super importante, porque através do raio-x nós podemos ver se existe uma destruição cortical, por exemplo, nesse caso que o paciente tinha aí um sarcoma, tem destruição cortical, nós podemos avaliar se existe periostites, quando o tumor ele cresce lentamente, despacito, temos geralmente em direção em direção ao plano longitudinal de crescimento ósseo. Quando existe um crescimento muito rápido do tumor, normalmente nós temos essa reação periosteal lamelada, onion skin, e é muito importante saber se existe uma zona de transição estreita, quando a gente pega um lápis e consegue contornar o tumor, geralmente é um sinal de benignidade, ou se é muito wide, quando a gente não consegue traçar um contorno, e geralmente indica agressividade. E essa é uma sigla que provavelmente todo mundo sabe, todo mundo estudou para os boards, que é o Phagnomachic, porque a maioria das lesões de tumores ósseos são líticas, e nós temos essa mnemônica. Em a fonte alaranjada estão os tumores que nós vamos discutir nessa aula. E é muito importante determinar qual a idade do paciente, porque existem os tumores que têm preferência por determinadas faixas etárias, e também se as bordas são bem definidas ou não, como nós já falamos. A gente vai discutir cada um desses tumores em detalhe. Quanto ao protocolo de ressonância, nós usamos planos coronais e axiais, sagitais, dependendo da localização do tumor, e é importante saber que nós usamos a Diffusion Weighted Imaging, existe uma variação enorme dos bivélios. Nos CICIDs nós usamos 0, 100 e 800, e outros usam até valores mais altos do bivélio, e nós sempre utilizamos o valor mais alto para avaliar se existe restrição ou não. Nós vamos discutir isso também em detalhe. Nós fazemos injeção dinâmica de contraste, o rate é 2 a 3 mililitros por segundo, e fazemos pós-gadolínio, geralmente é o plano axial e um outro plano coronal ou sagital, dependendo da localização do tumor. Vocês podem ver aqui que existe uma variação enorme na literatura entre os bivélios que eles usam para Diffusion Weighted Imaging. O que nós achamos que é importante é ter pelo menos 3. Um é o 0, ou algumas pessoas usam 50, 100 até 200, e depois um alto 800 a 1000, porque permite não só avaliar clinicamente, mas se você quiser avaliar assim, determinados padrões da Diffusion Weighted Imaging para pesquisa, você também tem os dados. E para tomografia nós utilizamos especificamente para alguns tipos de tumores, por exemplo, o osteoide-osteoma, que nós queremos avaliar se existe um nidus, às vezes não é muito claro através da ressonância, mas é bem limitado. A maioria dos tumores nós fazemos a ressonância se o paciente puder ter não precisar de anestesia, ou se puder se submeter a uma anestesia. Recentemente, nós recebemos um photocounting CT scanner, e existe essa técnica de Virtual Non-Calcium Imaging, que ele remove o osso e permite a visualização do bone marrow semelhante a uma ressonância. E para pacientes que muitas vezes não tem como se submeter a uma anestesia geral, a tomografia é extremamente rápida e permite a avaliação do bone marrow, que é importante para alguns tipos de tumores, como nós vamos ver.
E a única coisa é que ele só, pelo menos no nosso programa, só podemos utilizar para non-enhanced CT scans, não pode ter enhanced ao mesmo tempo para poder utilizar essa técnica. Esse é um caso de um paciente que tinha osteoide-osteoma no sacro, ele fez uma ablação, e aqui é o pós-ablação, e mostra, esse não é um caso que nós temos bone marrow edema para mostrar por causa da localização do tumor, mas é uma técnica que pode ser utilizada no futuro. Agora, de acordo com a classificação do World Health Organization, nós temos diferentes tipos de tumores ósseos, de acordo com os tecidos ósseos, cartilaginosos, fibroso, osteoclástico, mesenquimal ou hematopoiético. E esses são os tumores benignos e malignos que nós vamos discutir. Vamos começar com a origem óssea, e da parte benigna, vamos começar com o osteoide-osteoma. É uma lesão benigna, lítica, é mais comum nos ossos longos, nós podemos ter na coluna vertebral, mas é muito mais raro, só em 6 a 10%. Pode ter uma reação periosteal, é muito comum que nós conseguimos observar edema da medula óssea, principalmente na ressonância, e o que é muito importante, quase patognomônica, é esse nidus que a gente vê, que é a localização principal do tumor em si. E nós vamos ver quais são os métodos que podem mostrar. No raio-x, nós podemos observar, como nesse caso, no córtex posterior, a tomografia é excelente para mostrar, nós termos aqui uma reformatação coronal, e a gente pode ver aqui o nidus, que é radiolucente, e podemos observar também aqui o nidus, tanto na tomografia como na ressonância. A ressonância, sem utilizar a técnica do bone marrow no photo counting CT, ela é muito melhor para mostrar a parte de bone marrow edema. Ok, então vamos agora ver. Nós temos do lado esquerdo da tela, nós temos um caso de um paciente com 10 anos de idade, uma menina com osteoide-osteoma, e nesse caso aqui, no lado direito, nós temos um menino de 5 anos, com uma outra patologia, e a gente gostaria de mostrar para vocês que esse paciente aqui tinha um tibial stress fracture, que é um shin splinter, um paciente com juvenile dermatomyositis, e tinha quando nós temos esse espessamento cortical, diagnóstico diferencial é sempre essa lesão de estresse que nós podemos ter, principalmente na tíbia. E na tíbia anterior e lateral, que é a localização mais frequente. E, normalmente, o que diferencia um e outro é a presença do nidus, que a gente encontra no osteoide-osteoma. Na stress fractures, algumas vezes, nós podemos ter uma coisa chamada infraction no centro da região cortical, que é quando começa a ter o breach do córtex. E essa é a maior diferença. Osteoblastoma. Osteoblastoma é considerado um osteoma osteoide gigante. Existem 2 tipos, o esclerótico e o expansile, que simula o aneurismal bone cyst, e geralmente ele é maior que 2 centímetros, o osteoblastoma. E em 50% dos casos, nós podemos ter essa chondroid a matriz que tem calcificações. E é muito importante pensar no osteoblastoma quando nós vemos uma lesão nos elementos posteriores dos vertebral bodies. Então, só para a gente ver e observar aqui, nós vamos ver. A diferença entre o osteoide, osteoma e o osteoblastoma e o aneurismal bone cyst, eles, quando pensam em elementos posteriores da coluna vertebral, sempre pensar nesses diagnósticos. Normalmente, não em todos os casos, mas na maioria dos casos, o aneurismal bone cyst envolve o processo espinhoso e o osteoide, osteoma, osteoblastoma, o arco neural, no processo transverso da vértebra. E aqui nós temos um caso de ABC, que ao contrário do que a gente falou aqui, que é mais comum no processo espinhoso, a gente encontra aqui no processo transverso. Essas são as duas aspectos mais comuns, o aspecto esclerótico, nós temos aqui no L5, no processo... Desculpa.
no pedículo e o tecido adjacente é esclerótico. Quando nós injetamos gadolínio, nós podemos ter enhancement e pode envolver também, causar edema dos tecidos adjacentes, aqui no caso da musculatura paravertebral. Então, esse é um caso de aparência esclerótica do osteoblastoma. A outra possibilidade é ter uma aparência lítica, semelhante ao aneurismal bone cyst. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós vemos aqui no C3, assim, no processo espinhoso, existe essa área que está mais irregular, e quando nós observamos, nós vemos que existe um tecido, que é o osteoblastoma, envolvendo os elementos posteriores da coluna vertebral. Então, esse é um caso do aspecto expansivo e lítico. Agora nós vamos avaliar uma outra origem dos tumores, que chama-se Osteoclastic Giant Cell Ridge. E nós vamos discutir aneurisma bone cyst, que é um differential diagnosis para o osteoblastoma que nós acabamos de discutir. O aneurisma bone cyst também é expansile. Normalmente existem múltiplas cavidades císticas que têm sangue dentro dessa lesão e podem ter múltiplos fluid levels. Existem vários tumores ósseos que podem causar fluid levels. O aneurisma bone cyst é um deles, o unicameral bone cyst é outro, osteosarcoma, condroblastoma, condrosarcoma, mesmo a displasia fibrosa, abscessos ósseos, todos eles podem ter fluid levels. E a origem do aneurisma bone cyst pode ser primária, idiopática ou, mais comumente, secundária a trauma. Nós temos agora dois casos, A e B. Num deles, nós temos uma lesão osteolítica na cortical, as duas são corticais, intracorticais, uma delas é bem delimitada, a outra é mais heterogênea, tem um aspecto mais permeativo. O que vocês acham que é o A e o que vocês acham que é o B? Qual que é o aneurisma bone cyst e qual que é o adamantinoma? Os dois têm na tíbia, e a tíbia é um osso que a gente sempre tem que pensar nesse tumor. Então, o B é o adamantinoma, que tem a parte mais heterogênea. Sempre que tiver o envolvimento da tíbia, pensar como diagnóstico diferencial o adamantinoma. E o aneurisma bone cyst, o A, que é mais bem delimitado. E uma das características é que o aneurisma bone cyst normalmente não tem envolvimento da bone marrow, da medula óssea. Aqui é um ultrassom, esse é um bone scan com tecnésio 99, e nós vemos que existe, é bem delimitado, não tem muita destruição dos tecidos adjacentes, pode ter fluid levels. E o adamantinoma, que tem origem mesenquimal, nós vamos discutir agora. O adamantinoma é considerado um low-grade malignant tumor. Ele tem duas fases, duas faixas etárias, que ele é mais frequente. O mais comum é em pacientes idosos, mas ele pode também acontecer em adolescentes e adultos jovens. É um tumor bastante raro, mas sempre pensar no adamantinoma quando nós temos um tumor, uma lesão, que geralmente ela começa intracortical e vai ter envolvimento da medula óssea adjacente. O diagnóstico diferencial é condromixoide fibroma, o condrosarcoma e, como nós já falamos, o aneurisma bone cyst. Então, veja a diferença do adamantinoma e do aneurisma bone cyst. Aqui nós temos envolvimento, existe essa esclerose intramedular, que é característica de um tumor mais invasivo, como é o caso do adamantinoma, e também tem irregularidade da córtex. E esse é um caso de FDG PET, que nós vemos a área que tem uptake do radiopharmaceutical agent, e nós vemos envolvimento medular. Extensão para a medula é uma das características do adamantinoma. E agora, o que será que é? Um recurrent adamantinoma ou é um unicameral bone cyst? Nesse caso, nós vemos bem delimitado, dá para pegar um lápis e fazer o contorno da lesão, e nós vemos que após o gadolínio não teve realce do conteúdo, foi feito logo após a injeção do gadolínio, e nós temos realce periférico semelhante a um cisto, low T1, high T2, e nesse caso aqui tem o shine through, que é típico de líquido, não de um abscesso ou de um outro tumor sólido. E o diagnóstico diferencial non-ossifying fibroma, esse é um caso de unicameral bone cyst, não de adamantinoma.
Agora vamos analisar com mais detalhe o unicameral bone cyst. Qual que é a diferença entre o unicameral bone cyst e o lipoma? Basicamente, tendo o T1 e o T2, nós temos grande chance de ter um diagnóstico acurado, na maioria dos casos. O unicameral bone cyst é um cisto, tem low signal no T1, high signal no T2, e o lipoma é o contrário, tem high signal no T1 e low signal no T2. Nesse caso aqui, era um lipoma heterogêneo que tem uma pequena área que tinha fluido adjacente à área de gordura. E a localização no calcânio é típica dos dois, do unicameral bone cyst e de lipoma. Então, é muito importante analisar o T1 e o T2. Agora, nós vamos ver tumores que têm origem óssea. E o osteosarcoma é o tumor clássico. O osteosarcoma, normalmente, ele começa a se desenvolver na metáfise, que é uma área extremamente vascularizada dos ossos longos, e depois expande-se para a epífise e para a diáfise, e pode ser tanto lítico, como, por exemplo, no telangiectatic osteosarcoma, ou pode ser esclerótico, que é o clássico. É o tumor que a gente fala até intramedular ou cortical. E esses são os osteosarcomas justacorticais. O periósteo osteosarcoma e o paraósteo osteosarcoma. Nós vamos ver qual que é a diferença entre esses dois tipos de osteosarcoma. Esse é o tumor clássico, osteoblástico, geralmente intracortical, tem periostite, tem esclerose, tem uma matriz óssea, é o tumor mais maligno mais comum dos ossos, um dos mais comuns tumores ósseos em geral. Geralmente ele ocorre em pacientes com menos de 30 anos, 50% em torno do joelho, e tem várias categorias. Então, aqui nós vamos ver que a gente vê no T1 e no T2, normalmente ele tem increased signal, é um sinal aumentado. Uma das características clássicas no raio-x do clássico osteosarcoma é o Codman Triangle. Todo mundo já ouviu falar sobre esse triângulo de Codman. Ele é um tipo de reação periosteal que ocorre quando tem elevação do periósteo, porque novo tumor, novo tecido osteoblástico começa a se formar e vai elevando o periósteo. E o tumor mais avançado destrói o tecido novo periosteal que está se formando, e por isso ele forma esse triângulo, que inclusive pode ter uma forma, dependendo de como ele cresce rapidamente, essa forma estriada, que chama-se sunburst appearance. Então, essas são características do osteosarcoma clássico. Ok. Em certas circunstâncias, nós utilizamos o PET-CT, usando o FDG, para avaliar o osteosarcoma, principalmente quando a indicação é para guiar a biópsia, porque normalmente a biópsia tem que se afastar de áreas que sejam necróticas. Então, o FDG mostra muito bem as áreas que são necróticas, que não têm uptake do radiopharmaceutical agent, e as áreas que não são. Você pode ver que na tomografia por si só é muito mais difícil de ver do que no PET. E o bone scan normalmente pode ser utilizado para avaliar se existem outras metástases ósseas e outras alterações no esqueleto. Bem, quase todo mundo já deve ter visto miosite ossificante. E miosite ossificante é considerado um pitfall, principalmente quando tem uma parte extra-óssea do osteosarcoma. Então, como é que eu vou diferenciar a miosite ossificante do osteosarcoma clássico? Bem, a miosite ossificante é uma formação heterotópica de osso não neoplásico e cartilagem no tecido ósseo. Geralmente ela é pós-traumática, existem casos idiopáticos também. Em 2 semanas a gente vê uma soft tissue mass após o trauma, depois começa a formar densidades amorfas, com 6 a 8 semanas começam a aparecer calcificações periféricas. E esse é o segredo. Na miosite ossificante, normalmente as calcificações começam perifericamente e depois elas evoluem centralmente. E no parosteosteosarcoma, normalmente elas começam centralmente, próximo da córtex, e elas se estendem perifericamente, posteriormente. Então, essa que é a maior diferença entre a miosite ossificante e outros tipos de osteosarcoma, como, por exemplo, o telangiectatic osteosarcoma. Então,
agora, nós temos nesse caso aqui, como que a gente vai distinguir a miosite ossificante do parósteo-osteosarcoma, que é um justacortical osteosarcoma? Bem, nós temos esse string sign. String sign deixa eu só mostrar para vocês, é essa linha radiolucente que a gente vê entre o tumor e a córtex do osso original. E a gente vê tanto na miosite ossificante como no parósteo-osteosarcoma. Então, isso não é uma forma de distinguir. Mas essa zoning phenomenon, que significa, é o processo que as calcificações periféricas migram e progridem centralmente, isso é característico da miosite ossificante. Então, essa é a melhor forma de distinguir um do outro, se nós tivermos acompanhamento do tumor e a gente, por exemplo, não conseguir ver só a parte periférica de calcificação, que fala mais a favor de miosite ossificante, e a outra que a gente vê a periférica, mas também vê a central, que fala mais a favor do paraósteo-osteosarcoma. Vamos agora falar do paraósteo-osteosarcoma. Qual que é a diferença entre o paraósteo-osteosarcoma e o periósteo-osteosarcoma? Bem, os dois, o paraósteo-osteosarcoma é considerado como um low-grade osteosarcoma e o periósteo-osteosarcoma como low to moderate grade. Ele é um pouco mais invasivo que o paraósteo-osteosarcoma. Os dois são raros, assim, menos de 10% dos tipos de tumores de osteosarcoma. Eles têm predileção pelos ossos longos, principalmente o fêmur distal. E normalmente a gente encontra esse string sign, que é esse plano radiolucente de cleavage entre o tumor e o osso primário. E em termos de genéticos, o MD-M2 amplification é um sinal de bom prognóstico do paraósteo-osteosarcoma. E ele pode evoluir para high-grade osteosarcoma. Interessante notar que no paraósteo-osteosarcoma, em T2, nós temos geralmente algumas áreas que têm high signal. Essa é uma das características do osteosarcoma. E isso é importante para diferenciar do osteocondroma. O osteocondroma é o tumor ósseo mais frequente em todas, na faixa pediátrica, seguido pelo osteosarcoma. Então, no osteocondroma, que está do lado direito da tela, nós vemos que também existe uma excrescência saindo da parte posterior do fêmur, distal, mas ela tem low signal tanto no T1 como no T2, falando mais a favor de um processo de fibrose. E normalmente no osteosarcoma, normalmente no T2, tende a ter pelo menos uma parte heterogênea de high signal. E aqui nós vemos esse parósteo-osteosarcoma, nesse caso não teve invasão intramedular, e é um pitfall, e tem que sempre pensar nessas duas possibilidades, um que é low-grade malignant e o outro que é totalmente benigno. Nós agora vamos discutir o periósteo-osteosarcoma, que é o primo do paraósteo-osteosarcoma. Ele é um low to moderate grade osteosarcoma, também é bastante raro, e a diferença é, o paraósteo-osteosarcoma, a origem é a outer layer do periósteo, é a camada externa do periósteo. E o periósteo-osteosarcoma, a origem é a camada interna do periósteo, por isso que ele é mais invasivo, porque ele fica mais próximo da medula, da medula óssea, e é mais fácil ele invadir e causar metástases e realmente malignizar e ter um prognóstico pior. Normalmente, tanto um como o outro, raramente tem envolvimento intramedular, mas em termos de porcentagem, o periósteo-sarcoma, se houver esse envolvimento intramedular, ocorre mais frequentemente. Outra característica do periósteo-osteosarcoma é esse processo chamado saucerization, que é quando forma uma cavidade, endosteal scalloping, que a gente fala, na córtex. E isso é característica porque a origem é mais interna no periósteo. Então, essa é uma das características do saucerization, é muito mais frequente no periósteo-osteosarcoma do que no paraósteo-osteosarcoma. Agora nós vamos falar sobre o teleangiectático osteosarcoma, que é o osteosarcoma lítico. A gente falou dos outros que são mais escleróticos, esse é lítico, e ele tem uma característica muito semelhante ao aneurisma Bone-Cis, que nós temos essas múltiplas cavidades cheias de sangue, que podem ter fluid levels,
E na cintigrafia, ou quando a gente faz o FDG PET, como é o caso aqui, nós temos esse donut sign. Por quê? Porque a gente tem a uptake na periferia e não na parte central, que normalmente, assim, também é um tumor que pode ter necrose central, e é esse tipo de aparência. Então, pensar sempre de quando tivesse donut sign no telangiectatic corticosarcoma e no differential diagnosis, que é o giant cell tumor, que nós vamos discutir também. Ele também não tem, assim, um uptake na porção central. Mas existem várias outras lesões que também podem ter esse donut sign no FDG PET. Ok, agora nós vamos passar para a origem do sistema hematopoiético. O benigno, nós vamos falar sobre o eosinofílico granuloma, e da parte maligna, nós vamos falar depois do Langerhans cell histiocytosis. Vamos falar sobre o eosinophilic granuloma, que é considerado um dos subtypes do LCH. E, então, assim, quando que a gente considera benigno ou maligno para Langerhans cell histiocytosis? Bem, o eosinophilic granuloma é considerado, assim, a parte mais do espectro que tem de benignidade e malignidade, mais do lado benigno desse espectro, geralmente envolve pessoas com menos de 30 anos, e pode envolver qualquer parte do corpo. Geralmente a gente não tem um contorno tão nítido, ele é nítido, mas não tanto como o unicameral bone cyst, mas geralmente a gente não vê tanta destruição dos tecidos adjacentes. Ele pode ter increase signal tanto no T1 como no T2, é variável o sinal que ele tem na ressonância. E o eosinophilic granuloma é considerado como esse tumor que é coringa, ele pode ter vários diferentes aparências. Então, assim, algumas das aparências do eosinophilic granuloma é esse moth item, moth é mariposa. Então, é essa mordida de mariposa, or permeative pattern, quando a gente vê é bem heterogêneo, múltiplas áreas que não são bem definidas, e a moth item appearance é quando nós temos mais bem definidas essas múltiplas áreas radiolucentes no raio-x. E nós podemos ter esse button sequestrum, quando a gente tem, assim, essa parte de radiolucente, a parte central de óssea, que geralmente você está associada com uma parte de necrose, e um diagnóstico diferencial é chronic osteomyelitis, que também pode ter essa aparência. E nós temos também, em termos das lesões, principalmente quando a gente vê lesões no skull, no crânio, é que eles têm essa borda que chama-se beveled edges. Não é 90 graus a borda, ela tem essa indentação que é chamada beveled edges, que é característica do eosinophilic granuloma. E ele também pode causar floating teeth, por causa da destruição do tecido adjacente, vértebra plana e outras alterações. Agora nós vamos falar mais da parte maligna do Langerhans cell histiocytosis, e quando envolve o fígado, o baço ou o sistema hematopoiético, realmente o risco de mortalidade é muito maior. Bem, por que a gente usa FDG PET with Langerhans cell histiocytosis? Não seria melhor usar whole body MRI? O grande problema é que o FDG PET, apesar de ter radiação, ele é mais sensível que tanto o CT convencional como a ressonância para detectar lesões iniciais e para ver resposta ao tratamento. Então, normalmente, nos pacientes com Langerhans cell histiocytosis, eles fazem FDG PET antes de começar o tratamento e depois. Aqui nesse caso, por exemplo, nós vemos múltiplas áreas, a gente vê áreas aqui de necrose, de destruição óssea, que captam o radiopharmaceutical agent nas vértebras também, nas vértebras em múltiplas localizações. O paciente também tinha na mandíbula do lado direito, e tinha várias outras alterações também em soft tissues. Esse é um outro caso de Langerhans cell histiocytosis, que o paciente tinha dor no pescoço, e foi visto pela tomografia, que uma reformatação sagital, que tinha essa alteração em C2, e mostrava aqui, pós-gadolinho tem enhancement, e a gente via que tinha uptake, tanto não só no C2, mas no C1 também, e
esse paciente tinha Langerhans cell histiocytose. Bem, um ponto que é importante para pitfalls é quando nós vemos esse aumento de captação, por exemplo, nesse caso que é um bone scan, da maioria dos ossos. Por que isso? Bem, a Granulocyte Colony Stimulating Factor é um tipo de agente que é utilizado em quimioterapias, inclusive para Langerhans cell histiocytosis, e um dos efeitos é que ele causa aumento do uptake em todo o osso, e também no baço, como a gente pode observar aqui. Então, isso aqui, na verdade, é um efeito do tratamento e não significa a piora do quadro. Muitas vezes significa melhora, então esse é um pitfall que é importante após o tratamento, perguntar se o paciente teve a utilização de Colony Stimulating Factor, porque ele altera a cintilografia. Agora nós vamos discutir o Ewing sarcoma, que também tem origem hematopoiético, ele é um sarcoma de pequenas células do osso, e a mieloma múltiplo geralmente nós não temos na faixa pediátrica, por isso nós não vamos discutir. E o Ewing sarcoma, ele tem também esse padrão de moth-eaten or permeative pattern, né? Essas radiolucências que são heterogêneas, não são bem definidas, o paciente tem uma reação perióssea bem leve, que é difícil de ver, que também pode estar associada com fases iniciais do Ewing sarcoma. Ele tem metástase em aproximadamente 25% dos pacientes ao diagnóstico, também pode apresentar o triângulo de Codman, semelhante ao osteosarcoma, com periostite, e assim, o grande differential diagnosis para esse tumor ósseo, que tem esse padrão, é o Ewing sarcoma e o osteosarcoma. E o Ewing sarcoma tende a ter a envolver pacientes com faixa etária menor do que o osteosarcoma, que é mais comum em adolescentes. Esse é o padrão do moth-eaten appearance. E uma outra característica é que o Ewing sarcoma, não infrequentemente, ele tem essas extra-osseous lesions. Então, você tem lesão não só no osso, mas também tem uma massa de soft tissues. E, nesse caso, por exemplo, tinha inclusive uma área de necrose, e é importante isso para diferenciar com outros tumores. Então, agora, como que a gente faz para diferenciar o Ewing sarcoma de um synovial sarcoma e de um rhabdomyosarcoma? Bem, é difícil em alguns casos, apesar do Ewing sarcoma ter origem inicial no sistema hematopoiético, no osso, e o rhabdomyosarcoma, por exemplo, e o synovial sarcoma ter origem em soft tissues. Como existe esse extra bone component do Ewing sarcoma, algumas vezes pode ser difícil de diferenciar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tinha essa soft tissue mass, que você pensava, é um tumor primário da parte de soft tissues, não da parte óssea. E aqui a gente consegue ver que existia um pequeno enhancement do bone, do córtex do bone. E esse paciente tinha Ewing sarcoma. Então, assim, apesar de ver mais a parte extra-óssea, é um Ewing sarcoma. Um sinovial sarcoma, geralmente o sinovial sarcoma aparece em áreas que têm próximos da região sinovial, aqui próximo do ombro, ele também tinha uma lesão de soft tissues infiltrando a cavidade torácica, e um rhabdomyosarcoma também numa região próxima ao ombro, que centralizado nos soft tissues. Então, esses três tumores, eles podem ter aparências semelhantes quando existe um componente extraósseo predominante. E esses são o diagnóstico diferencial de diferentes tumores que podem ter esse componente extraósseo, que é um diagnóstico diferencial, um pitfall para o Ewing sarcoma. O rhabdomyosarcoma, que geralmente ele tem a parte centralizada na parte de soft tissues, o synovial sarcoma também, geralmente nas regiões justarticulares. O neuroblastoma é mais frequente no sistema neuroendócrino, adrenal, paravertebral, só quando é próximo da coluna vertebral que pode fazer um diagnóstico diferencial. O condrosarcoma, que não é comum em crianças, mas pode aparecer, principalmente head and neck, e venous malformation. Agora nós vamos discutir
tumores que têm origem na cartilagem, começando com a parte benigna, que é o condroblastoma. Bem, sempre que a gente pensa em epífise, pensa em condroblastoma. E qual a pergunta que a gente faz? Qual a idade do paciente? Porque normalmente o condroblastoma aparece mais frequentemente em pacientes que têm em pacientes jovens que têm o growth plate aberto, né? E ele também pode ter, como vocês veem, fluid levels. E o diagnóstico diferencial é o Giant Cell Tumor, GCT, que normalmente, não em todos os casos, aparece quando a fase já está fechada. Existem outros diagnósticos diferenciais em doenças reumatológicas e outros tumores. Então, aqui, uma coisa que a gente sempre tem que pensar no condroblastoma, é que a gente tem esse edema perilesional. Nós temos o tumor e tem esse bone marrow edema. Áreas que o condroblastoma frequentemente envolve, tanto o talo como o talos como o calcâneos no hindfoot, que a gente fala. Então, essa é uma lesão bem delimitada no talos e sempre pensar nesses ossos, do hindfoot, na possibilidade de ser condroblastoma, que funcionaria como se fosse uma epífise. Tem margens escleróticas e tem o bone marrow edema em volta da lesão. Agora nós vamos discutir o differential diagnosis do condroblastoma, que é o giant cell tumor, que tem origem de osteoclastic giant cells. Bem, eu acabei de falar para vocês que a gente estava comentando que quando nós temos o growth plate aberto, a gente pensa primeiro no condroblastoma. Esse é um caso atípico, que a paciente tinha 11 anos, tinha o growth plate ainda aberto, e o diagnóstico foi de giant cell tumor. Mas na maioria dos casos, ela aparece em adolescentes e adultos jovens, geralmente é mais agressivo, nós podemos ter destruição, breaching do córtex, como é esse caso aqui, também podemos ter fluid levels, e uma coisa geralmente diferente do condroblastoma, que nós podemos passar um lápis em volta, o giant cell tumor normalmente ele não tem uma zona de transição narrow, ele tem geralmente uma zona de transição mais irregular. Ok. E aqui nós temos um bone scan, e nós temos aqui o donut sign, que a gente também já havia falado que era um diagnóstico diferencial para telangiectatic osteosarcoma. Então, o giant cell tumor também pode ter esse donut sign. E tem outros também, o aneurisma bone cyst, unicameral bone cyst, condrosarcoma, que também podem ter esse padrão. Ok, nós vamos agora para uma outra origem, que é o osteoclastic giant cell. E nós vamos falar sobre um tumor que a gente vê muito frequentemente no raio-x. É o non-ossifying fibroma. Ele normalmente tem uma zona de transição narrow, estreita, a gente pode passar um lápis e contornar o tumor. Geralmente ele é cortical, justa cortical, subcortical. E existem algumas classificações que separam o fibrous cortical defect, quando tem menos que 2 centímetros, e a terminologia de non-ossifying fibroma, quando tem 2 ou mais centímetros de diâmetro. E, normalmente, essa é uma lesão que a gente não faz nada, a gente não pede ressonância, a gente não faz follow-up, chama-se do not touch lesion. E esse foi um caso que o paciente tinha dor, a gente acabou, assim, na verdade ele era assintomático, mas ele tem dores em outras localizações, e eles, como viram no raio-x, acharam que poderia ser relacionado, e nós fizemos uma ressonância. E tem esse padrão aqui, que é low signal T1 e T2, e tem um pouco de enhancement, e esse é um caso raro que a gente fez uma ressonância, que normalmente nós não fazemos nada. E eles regridem espontaneamente, a gente vê muitas vezes, comumente, o healing do non-ossifying fibroma. Agora, origem cartilaginosa em condroma. Estamos quase assim indo para o final das nossos differential diagnosis de diferentes tumores.
E o encondroma, ele contém chondroid matrix, então eles têm esses salpicados de calcificações, exceto nas falanges. Então, nesse caso aqui, a gente não vê a chondroid matrix, que ocorre em falanges, metacarpos, metatarsos, é muito raro conseguir visualizar o chondroid matrix, e a gente vê esse típico appearance que a gente vê na ressonância, no STEER imaging, a gente vê bem heterogêneo esse padrão intralesional. E ele pode ser tanto central como excêntrico e pode ser expansile, como nesse caso também. Agora eu vou perguntar, qual que é o nome dessa síndrome? Múltiplos encondromas. O paciente tinha encondroma no fêmur proximal e distal. É Maffucci? É Makuni-Albright, Ollier ou Mazza-Brown? Qual deles? O paciente não tinha nenhum flebolito, não tinha nenhum hemangioma associado, ele é Ollier disease. É uma múltiplo encondromas, se tivesse associado a hemangiomas, assim, pensaria no Maffucci syndrome. Essas duas síndromes que a gente fala, elas têm chance de malignizar, é muito variável a porcentagem de malignização, alguns falam de 5 até 40%, Maffucci falam que é um pouco mais chance de malignizar do que o Ollier, mas varia bastante de casuística para casuística. O Makuni-Albright é uma displasia fibrosa que tem associado alterações endocrinológicas, como puberdade precoce, hipertireoidismo, pode ter café olé, lígios na pele, e o Mazza-Brown também é um tipo de displasia fibrosa que a gente tem associado mixomas intramusculares. Então, essas são algumas síndromes para a gente pensar. E o osteocondroma, que é o mais comum, são essas excrescências que geralmente elas outgrowth from the metáfises, e é muito importante a gente ver o cartilage cap. Isso nós fazemos geralmente ressonância, ela tem uma sensitividade, uma especificidade muito altas para ver se é maligno ou não. O osteocondroma é uma lesão benigna, existe algumas possibilidades de malignizar para o condrosarcoma, isso que é interessante, o osteocondroma não maligniza geralmente para o osteosarcoma, é mais frequente malignizar para o condrosarcoma. E esse é o cartilage cap que a gente vê, essa lesão, no T2 aparece como high signal, ele é bem homogêneo, tem menos que 2 centímetros nos casos benignos. Multiple hereditary exostosis é autossômico dominante e também a gente vê múltiplos osteocondromas, como nesse caso aqui. Também está associado com algumas alterações de mutações genéticas e pode ter uma transformação maligna num pequeno número de casos, 2 a 5%, para condrosarcoma. Agora vamos ver esse pitfall. É osteocondroma ou é condrosarcoma? O que será esse caso? Deem uma olhada aqui, também tem uma excrescência provindo da metáfise, mas tem uma irregularidade do cap, é muito heterogêneo, e esse é um osteocondroma ou é um condrosarcoma? Na verdade, é um condrosarcoma. E eu só estou trazendo aqui o anterior para vocês verem a diferença. Aqui o cartilage cap é bem definido, é menos que 2 centímetros, e aqui o cartilage cap é bem irregular, bem espesso, com mais de 2 centímetros. Então, esse é um caso de um condrosarcoma, que é muito raro em crianças, mas pode progredir de um osteocondroma, principalmente se o paciente foi sujeito à radioterapia. Finalmente, nós vamos falar rapidamente sobre algumas técnicas de ressonância clínicas, todos utilizam diffusion weighted imaging, todos sabem que essa técnica permite informação qualitativa e quantitativa sobre o movimento browniano da água a nível celular, em tumores que são altamente que têm alta celularidade, normalmente as células estão mais próximas de cada uma delas, então a gente tem water restriction, no trace imaging tem usando high b-values no trace imaging, tem high signal no trace imaging e low signal no apparent diffusion coefficient, ADC, MAPS, e necrose ao contrário, tem low signal no trace e high signal no ADC. Isso é muito importante, principalmente para avaliação de resposta ao tratamento. Existem muitos trabalhos que tentaram diferenciar qual que é o threshold entre o tumor benigno e o tumor maligno. Existe algum threshold de ADC? Varia, mas
por volta de 1,2 a 1,5, quando é menor do que esse valor, geralmente fala a favor de malignidade, e quando é acima desse valor, fala a favor de benignidade. Vários artigos têm mostrado a mesma coisa. E como nós podemos utilizar isso na nossa prática? É muito utilizado na parte de monitorar a resposta à quimioterapia de malignidades. Então, a gente pode ver aqui nesse caso, antes do tratamento, tem múltiplas áreas de algumas áreas de necrose, mas a gente vê que a maior parte tem low ADC maps, ou a maior parte dessa área que a gente está vendo aqui no húmero proximal, ele tem infiltrado por tumor. Então, assim, tem diffusion restriction. Esse é antes do tratamento. E depois, após o tratamento, a gente pode ver que a quantidade de áreas de necrose aumentou, e a necrose geralmente é um sinal de resposta favorável ao tratamento. E a gente vê através do diffusion weighted imaging que tem uma área muito menor, a área que tinha tumor, que tinha diffusion restriction, agora não tem mais restriction. Então, mostrou que teve uma melhora. E o ADC velho, mean ADC velho após o tratamento, aumentou, que também fala a favor de benignidade, então uma resposta favorável ao tratamento. Perfusão, eu não sei se muitas pessoas utilizam Dynamic Contrast Enhanced MRI, mas é bastante interessante avaliar essas Time Intensity Curves que representam a perfusão do contraste durante e imediatamente após a administração do contraste. Normalmente, quando tem um rápido washout, ou quando o washout permanece estável, tipo 3 e tipo 4, fala a favor de malignidade, ou falta de resposta ao tratamento. E quando tem um washout e continua subindo, e a gente pensa mais em termos de benignidade. E nós utilizamos um bolo de gasolina de 0,1 milimols por quilo e no flow rate de 2 a 5 mililitros por segundo. Como que a gente utiliza isso para avaliar a resposta ao tratamento de quimioterapia? Então, por exemplo, nesse caso, nesse paciente com osteosarcoma, antes do tratamento, tinha esse padrão que permanecia estável, que é o tipo 3 maligno, e depois do tratamento tinha esse rápido washout, que é o tipo 4 maligno. Então, continuou maligno. E apesar de morfologicamente o tumor ter diminuído de volume, a parte funcional não mostrou isso. E então, como a sensitividade e a especificidade do perfusion weighted image é menor do que o diffusion weighted image, geralmente a gente utiliza superposto e vê se existe um agreement entre os dois. E nesse caso, o diffusion weighted image também mostrou que, na verdade, continuava com restriction diffusion imaging após o tratamento. Então, esse foi um caso que não teve uma resposta favorável ao tratamento. Ok, então, em resumo, nós discutimos diferentes tipos de tumores do ponto de vista de pitfalls e achados clássicos. Uma coisa que é extremamente importante é sempre perguntar a idade do paciente e a localização do tumor. O adamantinoma, por exemplo, é típico da tíbia. O condroblastoma geralmente aparece em pacientes que têm o growth plate, ou a fase aberta, pacientes mais jovens, e isso é uma coisa importante que tem que ser rotina. E sempre pedir um raio-x antes de pedir a ressonância. Esse é um resumo dos tumores mais frequentes em pacientes com menos de 30 anos, mais de 30 anos, e a idade é um fator bastante importante para diferentes tipos de tumores ósseos. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, e eu gostaria de desejar a todos um feliz Dia dos Médicos. É uma honra muito grande para mim dar essa aula no Dia dos Médicos. Parabéns a todos. Obrigada, Andréia. Excelente palestra, eu acho que é muito complexa, né? Então, é um campo bem complexo, eu acho que você abordou excelentemente, compreendeu todas as lesões. Eu acho que só temos a agradecer a sua aula. Chegamos a quase 100 pessoas assistindo a sua palestra, foi um grande sucesso, eu gostaria de agradecer muitíssimo. Agora eu passo a palavra a Andrés, a Mário, a Carlos, a quem quiser falar ou a quem quiser perguntar alguma coisa para a Andréia.
Bueno, muchas gracias Andrea una vez más. Maravillosa aula, maravillosa conferencia, compleja, por la variedad y la cantidad de las excelentes imágenes y la sistematización de algo tan vasto, que a veces uno siente que no sabe nada y cuanto más muestras, a veces más se siente uno ignorante, ¿no? Excelente para tener el gran esquema de todas las cosas que hay que jerarquizar con esta estructura de Pearls y Pitfalls que es brillante para cualquier persona, con poca experiencia y con mucha experiencia. Muchas gracias. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido assim, de acordo com o que vocês gostariam de ouvir, porque realmente é muito difícil a gente fazer uma aula assim que atenda todas os diferentes níveis de pessoas. Tem pessoas que querem ver só a parte básica, tem pessoas que gostariam de saber como poderiam fazer algo diferente na sua prática clínica. Então, eu espero que tenha sido de agrado de todos vocês, mas eu gosto muito desse grupo, eu acompanho, sou meio quieta no WhatsApp, mas eu acompanho com muito carinho toda a energia que vocês discutem os casos, é maravilhoso, eu me sinto muito orgulhosa de ser brasileira, de ser da América Latina e estar trabalhando junto com vocês, é uma honra enorme. Muito obrigada. Gracias, Andrea. Hermosa tu habla, como siempre, y te agradezco que siempre estés comprometida con la educación en América Latina y con la investigación en muchas formas, como siempre apoyas con mucho amor. Tenía unas preguntas, habían algunos artículos que proponían hace unos años que no había tanta diferencia entre el STIR y hacer una secuencia con contraste. ¿Qué te parece eso? Puede ser, por ejemplo, para el follow-up, o solamente el STIR o la secuencia con contraste, y qué tan valioso, qué tan importante has encontrado hacer la perfusión y la difusión cuantitativa para el diagnóstico y también para el follow-up en los tumores, ¿no? Eso es lo que quisiera saber en tu experiencia. Carlos, muito obrigada por essa pergunta. Eu acho que, assim, é um tópico que todos nós provavelmente já pensamos, porque, na verdade, injetar contraste num paciente oncológico que já recebeu tantas injeções, e muitas vezes está sem veia, tem que pegar uma nova veia para injetar, será que vale a pena injetar gadolínio? Será que nós não poderíamos fazer o diagnóstico sem injeção? Eu acho o seguinte, a Diffusion Weighted Imaging tem sido muito valiosa, principalmente para avaliação do prognóstico, assim, em termos de se vai responder a terapia ou não, e isso é uma coisa que a gente não precisa de contraste para Diffusion Weighted Imaging. E como assim foi mostrado nesses slides, mesmo a sensitivity, a specificity da Perfusion Imaging, que seria o valor de se injetar gadolínio, principalmente se você fizer dinamicamente, poder avaliar todas as time intensity curves, não é tão grande a sensitividade e a especificidade, geralmente é colocado junto com os outros parâmetros. Então, o fato de não injetar por algumas razões não é o fim do mundo, porque a gente consegue informação muito valiosa através do T2, através do T1, através de gradient echo images, para ver se já teve hemorragia anteriormente, e mesmo através do diffusion weighted imaging. Então, o que nós podemos conseguir de informação mesmo sem gadolínio é muito relevante. Então, eu não acho o fim do mundo se não puder injetar gadolínio, e até existem algumas pessoas que pensam que no futuro talvez não precise se injetar o gadolínio, que nós consigamos todas as informações necessárias para o tratamento do paciente sem injeção de gadolínio. Estoy de acuerdo con eso, me parece que el futuro va a ir para ello, ¿no? Pero con la Sí. difusión es bastante. ¿Y qué lugar piensas que puede tener el photon counting CT? Es algo muy pequeño porque estamos con el photon counting. Porque esse é o problema, o grande problema da ressonância é o general anesthesia, né? Que é a anestesia geral dos pacientes. E principalmente pacientes oncológicos também, eles precisam ser submetidos a múltiplos tratamentos, então, para cada vez que um paciente com menos de 5 anos precise ter ou sedação ou general anesthesia, é um problema. Então, o photon counting CT, ele utiliza uma quantidade de radiação muito menor,
que a tomografia convencional, e é muito rápida, menos de assim, mesmo paciente, assim, você pode rapidamente fazer a tomografia e não precisa de anestesia para alguns casos, assim, paciente que você veja que conseguiria colaborar por um curto período de tempo. E assim, agora tem técnicas como esse, por exemplo, do Non-Calcium Virtual Imaging, que você consegue ver mesmo bone marrow, que é muito interessante. Por exemplo, condroblastoma, nós falamos que a gente vê o bone marrow, que é importante ver, no osteoide osteoma também tem bastante bone marrow. Então, se nós conseguimos ver algumas características da ressonância na tomografia mais rapidamente, com pouquíssima radiação, também isso vai abrir um caminho muito grande para outras indicações para a tomografia. Essa é a realidade. E assim, na verdade, quando a gente fala com o paciente oncológico, todas as vezes que a gente tem uma preocupação tão grande com a tomografia, com os nossos pacientes, geralmente os oncologistas falam, olha, a gente precisa fazer a tomografia desse paciente. A gente não está preocupado com a radiação, a gente está preocupado para saber o resultado qual vai ser o próximo passo do tratamento do paciente. Então, essa é uma coisa que para um paciente oncológico, eu acredito que o Photon CT também vai aumentar muito o número de indicações. Bueno, yo he visto esta semana muchos casos en photon counting y estoy totalmente enamorado con el tomógrafo. La radiación es muy baja, es muy veloz y todos los Exato. casos los hemos hecho sin anestesia. Exatamente. Exatamente isso. Tá certo. E os exames de ressonância também estão diminuindo drasticamente o tempo, né? Com todas essas, mesmo usando AI e outras técnicas, está realmente reduzindo. A gente costumava fazer em meia hora os pacientes, agora em 10 minutos nós estamos conseguindo os resultados excelentes em termos de ressonância. Yo creo que hay algunas preguntas en el chat. Sí, aquí las leo. Hay una pregunta. ¿Cuál es el uso de PET-CT en tumores óseos malignos para la estratificación y respuesta al tratamiento? O PET-CT, existem algumas indicações. Por exemplo, a gente conversou aqui sobre o Langerhans cell histiocytose. Isso é mais ou menos aceito que eles utilizam o PET-CT preferencialmente para avaliar a resposta ao tratamento. Não whole body MRI, porque quando você vê alterações no osso é muito tarde, eles querem ver mais precocemente a alteração ao tratamento. Sarcomas, existem algumas indicações para sarcomas, utilizar o FDG-PET, mas assim, não é utilizado tanto como o Langerhans cell histiocytose. Então, dependendo do tipo de tumor, existe uma indicação para utilizar o FDG-PET, mas não é para todos os tipos de tumores. Pelo menos esses são os protocolos que de Nuclear Medicine no momento. Alguma outra pergunta? Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no hay más preguntas, ¿no? Creo que no. Ha estado buenísima la charla. Muchísimas gracias, Andrea. Ha estado una maravillosa, maravillosa clase. Muchas gracias a todos por estar presentes. Ha sido una reunión muy bonita. Siempre es hermoso reunirse con todos los amigos aquí, poder disfrutar de tan hermosas clases. Muchísimas gracias a todos y sin más creo que nos despedimos. Muito obrigada. Feliz Dia dos Muchas Netos. gracias. Gracias, Andrea. Obrigada, Andrea. Nos vemos muy pronto. Nos vemos Obrigada. pronto en Nos Bolivia, vemos. en pronto. Buen fin de semana para todos. Tchau. Obrigada.